Nesse vídeo eu quero fazer com vocês uma reflexão. Eu costumo dizer que uma planta em vaso é como um pássaro na gaiola. Todos os seus recursos são limitados. A planta, quando está dentro desse ambiente limitado aqui, ela fica completamente dependente de você. Lógico que a planta difere um pouco de um passarinho, né? E eu não sou a favor de passarinhos em gaiola. Só que os passarinhos, quando estão na gaiola, eles têm um grande mundo para explorar e a gente retira essa possibilidade deles. A planta, nós não fazemos isso com ela, porque a planta, ela não tem essa necessidade de se locomover. Inclusive, a planta não gosta muito de mudança. Então, quando eu faço essa reflexão de que a planta é um pássaro, uma planta num vaso é um pássaro numa gaiola, é no sentido de que tudo o que ela precisa, se ela tivesse na natureza, ela iria buscar naturalmente. As raízes delas iam além desse espaço limitado, ia crescer e ia buscar seus nutrientes. Conforme o local onde ela está começando a ficar sem nutriente, ela tem a possibilidade de expandir as raízes dela. Dentro de um vaso, isso não acontece. Então a responsabilidade é totalmente do humano que colocou essa planta ali dentro. Mesmo que a planta esteja dentro de um vaso que fique do lado de fora e que receba as águas da chuva, ainda assim é um ambiente muito limitado. O fato de ele estar recebendo água não significa que ele está recebendo nutrientes. E uma planta no vaso, principalmente do lado de fora, ela fica ainda mais suscetível aos ventos, ao frio. As paredes de um vaso, principalmente os de cerâmica ou de concreto, em contato com o sol, esquentam muito. Aquele substrato que está ali dentro seca muito mais rápido. Então, veja quanto uma planta se torna dependente de você. Uma planta, por exemplo, um vaso que pega muito sol, e se é um vaso principalmente que seca muito mais rápido, precisa de outro assunto que faz parte dessa analogia, é para explicar para vocês que as plantas em vasos são as plantas que mais sofrem deficiências nutricionais. Infelizmente, no Brasil, nós não temos a cultura da adubação das plantas. Se já não temos a cultura da adubação nas plantas no jardim que estão no solo, imagine as plantas em vasos, o quanto elas sofrem pela deficiência nutricional. E planta com deficiência nutricional tende a ter mais incidência de pragas e doenças. Então é preciso sim criar um calendário de adubação, e esse é um dos focos desse curso. Ao longo do curso vocês vão aprender também a fazer adubações de plantio e adubações de manutenção. A grande verdade é que a maioria das pessoas desconhece o potencial das plantas, principalmente as que são cultivadas em vasos. Eu vou desafiar vocês ao longo do curso a fazerem justamente aquilo que eu estou ensinando. E a adubação tem um efeito muito interessante. Se nós estudamos a planta, porque até agora nós estudamos que a gente precisa reconhecer a origem da planta para reconhecer as suas necessidades. Depois que a gente reconhece a necessidade de uma planta, a gente já sabe que ela precisa de um ambiente adequado, de uma luz ideal. Depois, a gente precisa entrar com os regimes de adubação. Por isso que eu digo para vocês, uma planta que não é tratada do jeito certo, ninguém conhece o potencial dela. Quando a gente vê essas plantas que chegam da floricultura maravilhosas, cheias de flores exuberantes, como que vocês acham que os produtores chegaram nesse nível? Essas plantas têm a rega muito bem controlada. As adubações são constantes e ela não recebe uma adubação de uma vez só, como a gente costuma fazer. Recebe adubações pontuais o tempo todo. Por isso que quando vocês levam a planta para casa ou vocês colocam a planta no cliente e esquecem a planta, ela começa a definhar. Não é a planta que está com algum problema. Foi o ser humano que esqueceu de olhar para a planta e continuar fazendo aquilo que o produtor fez lá na produção dela. Então fica o meu desafio para vocês. Façam aquilo que deve ser feito e vocês vão se impressionar com o resultado.